Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer a questão 3 da seção 2 aí do capítulo sobre o corpo dos números reais, tá? É muita coisa para falar e às vezes eu esqueço, mas enfim. Vamos lá, questão 3, ó. Dados x e y reais, se x ao quadrado mais y ao quadrado igual a zero, prove que x igual a y igual a zero, tá bom? Então vamos lá, vamos provar isso aqui, né? A gente tem que provar que x e y são iguais a zero, tá? Então aqui para começar, a gente vai comentar um fato interessante, que inclusive o Elon faz, certo? Lá na teoria, mas eu achei interessante a gente comentar aqui, tá bom? Então, olha só, a gente sabe que se a gente tem um número real diferente de zero, então o seu quadrado vai ser positivo, tá bom? Vamos entender por quê, né? Ó, de fato, se o número que a gente escolheu, né, diferente de zero, se ele já for positivo, então, como propriedade desse conjunto aqui, né, lá da teoria, a gente sabe que x vezes x vai continuar nesse conjunto, tá? Isso aqui vem do conceito de corpo ordenado, certo? Ok. Agora, por outro lado, se o meu x ele não pertence a R+, o que é R+? É o conjunto dos positivos, enfim, tem que dar uma olhadinha lá na teoria, tá? Se você não leu, tem que dar uma lida antes de vir para os exercícios. Mas, enfim, se o x não pertence a R+, então o simétrico dele vai pertencer a R+, certo? E uma vez que o simétrico dele pertence a R+, a gente sabe que ele vai cumprir essa propriedade aqui, ou seja, menos x vezes menos x vai pertencer a R+, né? Só que a gente sabe que menos x vezes menos x é x ao quadrado, né? Então, em todo caso, o x ao quadrado vai pertencer a R+, ou seja, vai ser maior que zero, tá bom? Ok, então a gente já sabe esse fato interessante, tá? Agora, o que a gente vai analisar? A gente vai analisar o que acontece se os dois forem diferentes de zero, tá? Então, vamos lá, o que acontece? Se os dois forem diferentes de zero, aplicando o que a gente acabou de ver, né? Ou seja, isso aqui, a gente vai concluir que o quadrado do x e o quadrado do y vão ser positivos. E lá das propriedades a gente sabe que a soma de números positivos também é positivo, né? Então, isso aí vai contrariar a nossa hipótese, né? A nossa hipótese é que a soma de x2 mais y2 é igual a zero, tá? Então, esse caso não pode acontecer, certo? Ou seja, isso aqui não pode acontecer. Então, pelo menos um deles vai ter que ser zero, tá? Então, vamos ver o caso em que o x é zero e o y é diferente de zero, tá? Isso aqui é sem perda de generalidade, tá, gente? Eu simplesmente escolhi um para ser zero e o outro para ser diferente de zero, tá? Como são letras independentes aí, não tem problema, tá? Ok, então vamos ver o que acontece. Deixa eu só subir um pouquinho aqui para melhorar a visualização, né? E aí, o que acontece? Se x é zero e o y é diferente de zero, então a gente tem que, sendo o x igual a zero, o x ao quadrado aqui vai ser igual a zero, né? E como o y2 vai ser maior que zero, por quê? Porque o y é diferente de zero. A gente viu que se o y é diferente de zero, o seu quadrado vai ser positivo, né? Então, a gente tem o zero somado com uma coisa que é positiva, né? O resultado vai ser positivo, tá bom? Mais uma vez, a gente provou que esse caso não pode acontecer, porque na nossa hipótese, a soma de x2 mais y2 tem que ser zero. E aqui deu maior do que zero, tá bom? Então, o único caso que sobrou, né, é o caso em que ninguém é diferente de zero. Ou seja, o caso em que os dois são iguais a zero, tá? E aí a gente prova o que a gente quer, tá bom? Então, se x2 mais y2 é igual a zero, a gente sabe que x e y tem que ser ambos iguais a zero, tá bom? Eu só quero deixar uma coisinha aqui para você pensar, certo? Que é interessante, que é o seguinte: por que, né, que isso aqui é verdade, tá? Eu falei e deixei essa ponta solta aí, e é interessante você dar uma lida lá e tentar escrever direitinho a justificativa
né, desse ponto aqui, tá? Eu não quis me estender nisso aqui porque a gente, inclusive, né, já fez essa revisãozinha aqui, tá? Que isso aqui tá na teoria, eu quis relembrar, tá? Mas não adianta eu relembrar toda a teoria aqui, o foco é fazer o exercício, tá? Então, eu acho interessante você pensar nessas coisinhas simples, certo? Você trabalhando a partir lá dos axiomas, tá bom? Então é isso, pessoal. Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.